Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é mais um vídeo que tá dando continuidade a uma série de vídeos aqui no canal sobre Game of Thrones. Na verdade, estão vindo um atrás do outro muito por causa da sexta temporada, né? Que tá atraindo muita gente que tá assistindo de novo Game of Thrones e que tá interessado em tudo da série, dos livros e quer muito saber. Por isso, então, eu tô trazendo o máximo que eu consigo de conteúdo de Game of Thrones pra vocês. E aos poucos eu vou acrescentando outros vídeos de outros conteúdos de filme, de série, de outros tipos de assuntos que eu gosto aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte esse vídeo já pra me ajudar a divulgar o vídeo, compartilha com seus amigos, porque isso ajuda aqui a fazer o canal crescer e me ajuda a poder também colocar vídeos com mais frequência. Nesse vídeo eu vou falar de um personagem que, apesar da gente não ter muitas informações sobre ele, nos livros a gente não tem ponto de vista dele, a gente não tem um capítulo com o point of view, não tem um capítulo com os pensamentos dele, né? Porque para você que não leu o livro de Game of Thrones, os capítulos são... Cada capítulo é o capítulo com a visão de um personagem. E a gente não tem um capítulo com a visão deste em específico, deste que eu vou falar nesse vídeo. O que é muito curioso, o que é muito interessante, porque esse personagem, apesar dele não estar ali nos pilares, não é um dos principais, não veio de uma família nobre, não é de uma família importante. Se você for comentar personagens preferidos, ele geralmente não figura ali entre os principais, entre os mais citados, mas ele interferiu em uma série de coisas, em uma série de momentos na história das Crônicas de Gelo e Fogo, na história que a gente conhece da série Game of Thrones, porque ele é uma pessoa extremamente habilidosa. O autor dos livros, inclusive, o George R.R. Martin, ele inclusive fala que ele é uma pessoa que, nos livros pelo menos, é um personagem que ele é muito fácil de enganar os outros, porque ele é muito confiável, simpático, ele não parece perigoso, que a única pessoa que desconfia dele mesmo é o Tyrion Lannister. E eu tô falando, é claro, do Mindinho, do Littlefinger, do Petyr Baelish. Nesse vídeo eu vou fazer um panorama geral, eu vou dizer de onde ele vem, de onde vem a família dele, o que ele fez na vida dele, do que nós sabemos pelo menos, né, onde ele cresceu, pelo que ele passou, e citar aqui alguns dos seus principais feitos conhecidos que interferiram na história, que fizeram com que mudanças muito importantes no curso realmente da história acontecessem. Hoje Petyr Baelish é o único Baelish que existe, mas a família dele, lá atrás dele, o bisavô dele, foi um Braavosi, ele veio de Bravo, sabe aquela cidade onde a Arya estava treinando na casa do preto e do branco, onde vivem aqueles homens sem rosto? Ele veio de lá, ele era um mercenário que foi para Westeros para servir uma família, fazer, enfim, um serviço, e lá ficou. Tanto que o símbolo da família Baelish mesmo é a cabeça de pedra de um titã, embora o Petyr Baelish não use. O que o Petyr Baelish usa é uma ave como símbolo dele. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem aí para trás, né, um passado nebuloso da família mesmo do Petyr Baelish, né? A gente sabe pouquíssimo. O que a gente começa a saber melhor é que, então, eles se instalaram, o avô do Petyr Baelish, o pai do Petyr Baelish, se instalaram nos dedos, que os dedos são 4 penínsulas ali na região do Vale de Arryn, que são 4 penínsulas que parecem formar 4 dedinhos, assim, por isso que são chamados de fingers, de dedos. E a família Baelish tinha uma pequena terrinha lá, em uma dessas penínsulas. E eles viviam lá, e o pai do Petyr Baelish era amigo do Lord Hoster Tully, que era pai da Catelyn Tully, na época jovenzinha, que a gente está falando que é a futura Catelyn Stark, que é lá mulher do Ned Stark, mãe do Robb, da Sansa, enfim, a gente já conhece essa pessoa. Por conta da amizade do pai do Petyr Baelish com o pai da Catelyn, o Petyr foi levado para ser criado junto com os filhos do Lord Tully, lá em Riverrun, lá em Correio. E ele foi criado realmente junto, como se fosse irmão, junto da Catelyn, junto da Lysa, que era irmã da Catelyn, e junto do Edmure, que era irmão da Catelyn e da Lysa. E eles cresceram juntos, como irmãos, mas o Petyr Baelish, o Mindinho, ele desenvolveu uma paixão ali pela Cat.
essa paixão não era correspondida, né? A Cat sempre o viu, o considerou como um irmão. O que a gente aí já sabe é que depois a Cat acabou sendo prometida, como acontece, né? Ela foi prometida pro irmão mais velho do Ned Stark. E quando isso aconteceu, no momento que isso aconteceu, o Mindinho obviamente não gostou, porque ele gostava dela, cresceu com ela, ele era novinho, se eu não me engano ele tinha 15 anos, era um casamento prometido na cabeça dele, que não devia fazer absolutamente nenhum sentido, porque ele gostava dela, o óbvio seria que eles ficassem juntos. Enfim, teve um dia que durante um baile, uma festa e tal, ele bebeu bastante, estava bebendo uma quantidade relevante ali, dançou bastante com a Cat, e naquela dança, naquela efervescência e tal, ele tentou beijar a Cat. A Cat recusou o beijo, não quis o beijo, afinal de contas ela considerava ele como irmão. E aí ele ficou arrasado e a partir de então ele bebeu muito na festa. E aí o Briden Tully, que é o peixe negro, que é o irmão do Lord Hoster Tully, que é o tio da Cat, pegou o Petyr Baelish e o levou embora, levou pro quarto, né? Filho, ele tá fora de condições, tá muito bêbado, vai embora, vai deitar. Só que a Lysa, irmã da Cat, ao contrário da Cat, que não ligava pro Mindinho, né? Era só irmão, a Lysa era apaixonada. A Lysa mais nova que a Cat era apaixonada pelo Mindinho. E ela foi atrás do Mindinho no quarto dele. E aí, nesse momento, ela provavelmente queria já alguma coisa, e aí eles transaram ali no quarto. E ele super bêbado, ele, naquele momento, naquela noite, ele não viu a Lysa, ele viu a Cat em todo momento, na hora que eles estavam se relacionando. Tanto é que na cabeça dele, aquela noite foi com a Cat. E dali pra frente, aquela noite ele se deitou e ele dormiu e ele tirou a virgindade naquele dia, não foi da Lysa, foi da Catelyn Stark. E aí a Catelyn ficou noiva de Brandon Stark, que era irmão do Ned Stark, que a gente lembra que a Cat era casada com o Ned, mas antes ela foi noiva do Brandon. Ela só ficou noiva e se casou com o Ned quando o Brandon foi com o pai dele, o Richard Stark, lá em Porto Real tirar satisfação com o Rei Louco, porque eles estavam sabendo que tinha sido sequestrada pelo Rhaegar Targaryen, o filho do Rei Louco, a Lyanna Stark, né, filha do Richard Stark, irmã do Brandon e do Ned, e eles foram tirar satisfação, que eles queriam ela de volta, e nesse momento, quando eles foram lá, acabou que ambos morreram. E aí, acabou que quem casou com a Cat foi o Ned. Mas até então, o noivado ali arranjado era da Cat com o Brandon, o que o Petyr Baelish não curtiu nada. E por isso, ele resolveu que ele ia desafiar o Brandon para um duelo. Obviamente, Brandon, que era um guerreiro, que era grande, mais velho, era um Stark, acabou com o Mindinho, que era pequeno. Não sei pra que ele fez isso, foi uma humilhação total. E depois daquilo ele teve que sair, ficar sendo cuidado, a Lysa até ficou cuidando dele enquanto ele ainda estava lá em Corre Rio e tal. Inclusive eles tiveram mais uma relação enquanto ela cuidava dele, e a Lysa engravidou neste momento, tá? E depois disso ele teve que ir embora, voltou para os dedos, voltou para o Fingers. O pai da Lysa soube da gravidez, obviamente não quis que ela tivesse qualquer relação oficial com o Petyr Baelish, que era de uma família muito baixa, fez com que ela abortasse, fez com que ela se casasse com o Lord Arryn, para ir lá morar no Vale, e o Mindinho continuou ainda tendo essas relações com a Lysa. Depois da morte do Brandon, o Mindinho ainda manda uma carta pra Cat, que ela nunca abriu, ela queimou. E acabou que o Mindinho só reviu a Cat mesmo muitos anos depois, já durante as Crônicas de Gelo e Fogo mesmo, na história que a gente já viu na série, quando eles se reencontram, já muitos anos depois que ela já tá casada ali com o Ned, enfim, essa história a gente já conhece, a gente já viu na série. Ao contrário do contato do Mindinho com a Cat, o contato do Mindinho com a Lysa continuou e se manteve, o que foi muito bom para Mindinho, porque a Lysa
que casou com o Lord Arryn, fez com que o Lord Arryn desse o comando da Vila da Gaivota, lá no Vale de Arryn, pro Petyr Baelish. Petyr Baelish, como a gente já sabe, pelo menos agora que a gente já conhece ele da série, tem uma incrível habilidade de fazer dinheiro se multiplicar. Seja com seus contatos, com suas habilidades mesmo, enfim, mas ele sabe muito bem administrar dinheiro. Ou seja, ele cumpriu muitíssimo bem essa função. O que fez com que, quando o Lord Arryn foi ser mão do rei, quando ele foi chamado para ser mão do rei Robert Baratheon, ele chamou o Mindinho para ser mestre da moeda, porque ó, esse cara aqui foi muito bom para mim nesse sentido, controla muito bem esse tipo de trabalho, então ele vai ser muito bom também para Porto Real, para a coroa, e não deu outro. De fato, o Mindinho sabia ele fazer essas contas, tanto que quando o Tyrion assume esse papel, ele pegava ali o livro e ele não conseguia entender como o Mindinho conseguia fazer aquilo. Seja lá como ele tinha seus contatos, seja com o Banco Braavosi mesmo, seus contatos mesmo em Westeros, mas o fato é que o cara sabia fazer o dinheiro aparecer. E aí é onde chegamos em Petyr Baelish de hoje. Petyr Baelish, um garoto que foi rejeitado, que cresceu quase de favor numa família nobre, uma família importante, mas que foi rejeitado pelo seu amor, que precisou de favor para começar a crescer, agora tem seus contatos e começou a interferir seriamente nos assuntos de Porto Real, nos assuntos das famílias grandes de Westeros. Petyr Baelish começou a ter influência na patrulha da cidade de Porto Real. Petyr Baelish, além de comandar os bordéis, ele tinha sim seus contatos. Agora a gente vai entrar numa área delicada, eu vou começar progressivamente a citar algumas coisas que ele fez. Vou começar aqui falando algumas coisas da primeira temporada, segunda, terceira, quarta. Talvez aqui, se você não assistiu até a sexta temporada, eu possa citar algo que você não sabe. Então, cuidado com alguns spoilers. A gente começa achando que quem matou o mão do rei, o Lord Arryn, foi Cersei Lannister e Jaime Lannister, que ficaram com medo do Robert saber, através dele, que os filhos de ambos eram deles e não do Robert. Mas na verdade depois a gente descobre que isso foi todo um plano que o Mindinho fez com Lysa, que ele induziu que a Lysa assassinasse, envenenasse o próprio marido. E foi a morte do Lord Arryn que começou toda a história da Guerra dos Tronos. E começou todo o problema, que fez com que os Stark se deslocassem de Winterfell e fossem para Porto Real e começassem seus atritos com os Lannisters, porque a Lysa mandou uma carta para sua irmã, para Catelyn, dizendo que foram os Lannisters que mataram seu marido, e aquilo criou uma zona de desconfiança e um conflito enorme, e o Ned começou toda uma investigação em Porto Real, e a gente sabe o que deu. Ao mesmo tempo, quando teve aquela tentativa de assassinato do Bran depois que ele caiu da torre, e a Cat foi perguntar pro Petyr Baelish de quem que é essa adaga, ele fala, olha, era minha, mas eu perdi pro duende, eu perdi pro Tyrion essa adaga, ou seja, foi o Tyrion que mandou matar seu filho. Era uma mentira, porque na verdade ele perdeu essa adaga numa aposta sim, mas não foi pro Tyrion, foi pro Robert Baratheon. Então com isso, de novo, ele implantou mais uma intriga entre a família Stark e Lannister, que de novo a gente sabe no que culminou. O Mindinho é uma pessoa que você realmente não sabe onde que tá a fidelidade dele. Eu acho que não há fidelidade dele, não tem fidelidade com Lannisters, ele não tem fidelidade com Starks, ele não tem fidelidade com Tyrells, ele não tem fidelidade com ninguém. O Varys a gente acha que ele tem fidelidade com, assim, ele quer Targaryens no poder em algum momento, ele quer muito isso, que ele quer que isso aconteça. O Mindinho você não sabe o que ele quer, mas aos poucos ele vai conquistando tudo o que ele quer, ele vai conseguindo um poder que uma pessoa que nasceu sem nome nenhum, ele vai conseguindo um poder, inclusive sem um casamento importante, de uma forma, assim, surpreendente. Ele é a pessoa fundamental quando tem a Batalha da Água Negra, a batalha em que o Stannis vai invadir Porto Real para poder tomar Porto Real e se legitimar como o verdadeiro rei, o rei legítimo. Ele é a pessoa fundamental para ir até os Tyrell e fechar a aliança entre eles e os Lannisters para poder salvar a cidade e poder parar o Stannis, poder fechar o casamento Margaery e Joffrey.
Inclusive, eu dei a ideia de pegar um Tyrell, um Garland Tyrell, e se vestir de Renly, e ficar ali na batalha fingindo que era o Renly, para os soldados do Stannis ficarem meio assustados. Isso funcionou. Isso foi uma ideia do Mindinho. E isso foi incrível. Isso foi reconhecido pelo Tywin Lannister. Tão reconhecido que ele recebeu o título de Senhor de Harrenhal. Mesmo que na época Harrenhal estivesse com o Robb Stark sob o controle ali guardado pelo Bolton, pelo Roose Bolton, que a gente sabe depois que traiu o Robb. E aí sim, o Harrenhal ficou sendo realmente do Mindinho. Ele é o senhor de Harrenhal. Também é ele que denuncia o plano dos Tyrell de pegar a Sansa, porque quando os Lannister decidem que vão casar a Sansa com o Tyrion, os Tyrell falam: Sansa vai casar com o Willas Tyrell. Ele é irmão da Margaery Tyrell e do Loras. Ele é herdeiro, de fato, dos Tyrell. Ele fica lá em Jardim de Cima, mas ele não aparece na série. Ele não existe na série. É com ele que a Sansa casaria. Não é um Lannister, não é um anão, enfim, pra ela era um futuro muito melhor do que o que estava aguardando ela. Mas o Mindinho fica sabendo, e o Mindinho que conta para o Tywin Lannister, e é por causa dele que isso tudo desmorona e ela de fato casa com o Tyrion. Ah, isso quer dizer então, Gabi, que com certeza ele gosta dos Lannisters, ele tá continuamente ajudando os Lannisters. Não! Porque logo depois ele faz um plano junto com a Olenna Tyrell para assassinar e envenenar o Joffrey e culpar o Tyrion e pegar a Sansa e levá-la embora pro Vale de Arryn. E tá com ela lá até hoje. Não é nenhum plano para ajudar os Lannisters. Ele matou o filho da Cersei sem que ninguém soubesse, culpando outra pessoa. Que o Mindinho quer. Eu acho que o Mindinho, essencialmente, existem pessoas que falam: ele quer o Trono de Ferro, ele quer o Norte. Eu acho que o Mindinho, essencialmente, independente de que lugar ele quer provar que ele, independente de título, independente de família, independente de quem quis ele, quem quis casar com ele, quem aceitou ele como genro, ele pode conseguir o que ele quer apenas com a lábio, apenas com contato, apenas com o que ele consegue, com as artimanhas dele. Ele tá conseguindo. No livro, a Sansa ainda está com ele no Vale de Arryn. Na série, a Sansa já separou e, inclusive, né, tá enfrentando ele, não aceita a ajuda dele, do exército do Vale de Arryn pra Batalha do Norte, tá ali em conflito entre os dois, enfim. Mas o autor dos livros já disse em uma entrevista que o personagem Petyr Baelish dos livros difere do Petyr Baelish, personalidade Petyr Baelish da série. Então, talvez até essas intenções e a continuidade do personagem, como muitas outras coisas da série e livro, podem diferir. E as conquistas do Mindinho não pararam por aí. A caminho do Vale de Arryn, ele encontra com a Lysa e eles se casam, porque ela nunca desistiu dele. E como ele virou o senhor das terras fluviais, depois que ele ganhou o Harrenhal do Tywin Lannister, eles puderam consumar esse casamento, embora não tenha durado muito tempo, né? Porque numa crise de ciúme ali da Sansa, quando ela viu o Mindinho dando um beijo nela, ele acabou matando a Lysa Arryn e virando o protetor do Ninho da Águia ali do Vale de Arryn, e acabou somando mais um título, mais uma conquista a esse tão misterioso personagem. Este é um panorama, uma passada rápida do que a gente sabe de Petyr Baelish. Se você quiser acrescentar qualquer outra coisa, se você quiser fazer qualquer tipo de comentário, se você quer acrescentar qualquer informação, se você tem qualquer dúvida, não se esquece de deixar seu comentário aqui, não se esquece de usar a hashtag GXResponde para facilitar, deixe seu curtir se você ainda não curtiu o vídeo, se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal, tanto para me ajudar novamente a conseguir crescer e conseguir me dedicar mais tempo aqui ao canal, quanto para poder ver os próximos vídeos. Vai ter mais conteúdo, sim, de Game of Thrones, sim, de outras coisas. E a gente se vê nos próximos vídeos que virão mais brevemente. Tchau, tchau!